Já tô convidando a irmã Dandara para poder participar com a gente. Tá me ouvindo legal? Agora foi. Seu. Dá para ouvir o Peraí. som legal? Dá, pra mim tá muito bom. Tô aparecendo bem? Tá sim. Agora tá melhor? Agora tá melhor? Tá show. Dá para Não, ver pra poder me direitinho. ver. Você tá me vendo só minha cabeça? Tua cabeça e parte do seu pescoço. Ah, tá bom. Vai lá ver se tá bom. Não, acho que tá legal. Mas O tá meu, show. o meu assistente técnico veio informar que tava muito baixa a minha câmera. Esperar mais um pouquinho, só pra dar tempo da galera entrar, dos irmãos É, o entrarem. pessoal que tá. O meu som tá bom ou tá ruim? Tá tudo perfeito, tudo perfeito. Tudo certinho. Vou baixar um pouquinho só que o seu tá muito alto. Agora pra mim tá ótimo. Aí cliquei sem querer aqui no computador. Acho que tá aparecendo certinho, porque eu consigo ver só a metade da minha cabeça. Eu vejo só a minha cabeça. Eu não sei como é que tá o resto do corpo. Ah, mas falou em teu assistente que tá legal. E também falou que tá legal o Meirelles aqui embaixo. Ah, então tá bom. Agora que eu tô vendo quem tá entrando. Não tinha visto. É, Meirelles, Raquel, Ana Paula. Minha sogra é linda. Minha sogra é a primeira a entrar. Vê Kadosh, ela entra. Minha Não sei parceira de quem entra aniversário. primeiro. Eu não sei quem entra primeiro, se é o Meirelles ou se é a minha sogra. Uma disputa boa, hein? Acho que agora tá melhor meu som. Consigo escutar melhor. E- Tá achando que é na igreja ela, Meirelles. Quer escutar o retorno. Não é porque acontece, tá um barulho lá fora de música que os vizinhos colocaram, aí eu coloquei um só, que aí eu consigo me escutar e não acho que tô gritando. Ah, sim. Aqui eu tranquei tudo, só no ventilador e no calor. Aqui não, eu abri tudo porque o ventilador tá com Ian na sala. Ah, tá. Ah, não tá com você não, assistente? Não, meu assistente tá lá na sala assistindo da televisão. Ah, A gente espera mais um pouquinho para o pessoal poder entrar? já é. Enquanto isso, Ana Paula, Meirelles, Raquel, vão chamando mais gente aí. Vai ser benção. Convidando mais gente para poder assistir a gente. Boa noite. A gente esqueceu de dar boa noite. Vamos começar? Vamos. Então, irmãos, boa noite. Essa é a nossa segunda live da Juventude, Kadosh. E quando eu pensei nesse tema, conversando com a irmã Dandara, a gente pensou numa coisa que pudesse não só ter a ver só com jovens, mas afetar todos os irmãos em si. E quando eu pensei sobre esse título, Você acredita que tem o suficiente de Deus? Quando a gente prega uma palavra, a gente prega principalmente para gente. Então, eu passei a me analisar. E eu não fiz isso de agora. Eu tenho 23 anos e hoje, fazendo a cronologia de quantas igrejas eu fui membro,
A Kadosh, no caso, vai ser a minha nona igreja. 23 anos, 9 igrejas. E eu vim perguntando assim, por que agora eu tô tendo mais experiências com Deus, me sentindo muito mais próximo do que todos esses anos, sendo que eu nasci na igreja, cresci na igreja, em momento algum eu saí, mas por que agora eu tô me sentindo mais próximo de Deus? O que eu tenho mudado? O que eu tenho acreditado? O que eu tenho feito de diferente? Que mudança que eu fiz para poder conseguir ter mais esse relacionamento mais próximo com Deus? Eu, como eu falei, sempre cresci, sempre fui da igreja e meu assistente técnico vai falar comigo, tá ruim o áudio. E eu cresci na igreja, nunca fui muito ativa. Das vezes que eu consegui participar, eu não queria ficar à frente, porque eu sempre tive muita vergonha. E eu não queria. Eu participava, via muita gente participando, sempre achava muito legal as pessoas tendo experiências com Deus, mas eu não queria participar. Eu acho que o momento que eu tive assim, muito mais próximo do que na minha própria adolescência, assim, pelo menos com uns 15 anos, 16, 17, eu acho que com 12 anos, quando eu tive uma experiência real com Deus, eu estava muito mais próximo, eu buscava muito mais, eu tinha uma sede, entendeu? Uma sede por Deus e buscava muito mais. E eu queria entender o que eu perdi no meio do caminho para poder chegar a esse ponto, porque eu frequentava a igreja, meus pais sempre foram da igreja, e eu acreditava que simplesmente por estar caminhando com eles, eu estava salva. Aquela ilusão de que eu estou indo na igreja, estou frequentando, vou todos os domingos, posso ir na EBD, posso ir no culto da noite, e tô sentindo que tô salva, não preciso fazer mais nada, eu não preciso praticar minha fé, eu não preciso conhecer e buscar mais de Deus. Bastava que a palavra que o pastor alimentava, que eu sentia alimentada naquele momento, era o suficiente para mim. Estava tudo certo, eu não precisava fazer mais nada. Só que não é o suficiente. A gente acha que o suficiente nunca é o suficiente. Quando a gente começa a buscar mais, a gente vai sentindo mais a presença de Deus, a gente pergunta assim, Deus é tão bom, é tão fácil amar a Deus, por que eu não busco mais? Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, Ele é tão bom com a gente. E cada vez que a gente tem mais experiências, a gente quer buscar mais. Por que eu, nesse tempo, eu me afastei? Por que eu me permiti que isso acontecesse? Isso acaba me levando, vamos dizer assim, a mim mesmo, porque eu me afastei. Não é a igreja, a gente não pode culpar a igreja por estar afastando, porque nós somos a igreja, todos nós somos a igreja. E eu não posso culpar alguém. Os meus pais fizeram isso. Eu me senti errado porque aquele irmão fez alguma coisa. A gente escolhe se afastar de Deus. Entendeu? Fala um pouquinho. Isso é interessante, né? Que tem até um ditado, as pessoas falam por aí, de filho de crente, crente é. E esse fato demonstra que isso é um equívoco. Isso não existe. A salvação mesmo, a gente prende na palavra de Deus que é individual, não existe salvação coletiva, não existe também uma vez salvo, salvo para sempre. Dá para ouvir legal, pessoal? Tá legal o áudio? Para mim tá muito bom. E na verdade, estava falando, né? A gente estava pensando sobre esse assunto, mas pensamos no Samuel, na palavra de Deus, né? Lá, o profeta Samuel. Samuel, trazendo para a nossa linguagem, para os nossos dias, ele era uma pessoa, era um garoto, era um jovenzinho, que ele nasceu num lar cristão, trazendo para nossa linguagem, nasceu num lar cristão, filho de pai crente, filha de mãe crente, de mãe cheia de experiências com o Senhor, uma mãe intercessora que amava orar, e ele estava ali. E desde jovenzinho, desde menino, ele foi consagrado ao Senhor. Passou a conviver com o profeta Eli, com os homens de Deus da época, estava lá desde pequeno servindo no templo, e as pessoas reconheciam, as pessoas viam Deus ali na vida de Samuel, e os homens também, Samuel os homens achavam graça na vida de Samuel, sendo que isso por toda a infância dele, até que um dia ele ouviu a voz de Deus. Uma madrugada ele estava dormindo, ele ouviu Deus falar com ele, ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Aí a gente para pensar também, né? Que ele passou toda a infância dele, boa parte da infância dele,
convivendo com o tempo, convivendo com as pessoas do Senhor Jesus, seus pais também eram cristãos, mas ele não tinha noção da voz do Senhor ainda. Ele confundia a voz do Senhor, a voz de Deus, com a voz do profeta Eli. Depois da terceira tentativa que Deus chama lá Samuel, a terceira vez, que ele volta até Eli, que ele orienta, ele discernia a voz de Deus. Ele orienta que aquele momento era Deus chamando ele, não era o profeta. Foi um divisor de águas na vida do profeta Samuel, que ele passou a discernir, passou a ver que era a voz de Deus, passou a reconhecer a voz de Deus, né? Indo lá, avançando um pouco para os evangelhos, né? Quando Jesus fala que ele é o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, Samuel ali como ouviu a voz do bom pastor, como ovelha do Senhor, ouviu a voz de Cristo e foi um divisor de águas, foi um momento completamente marcante na vida de Samuel, e a partir daquele momento, sim, ele passou a ter suas próprias experiências com Deus. Aquilo foi diferente para Samuel. Não era a experiência de Eucana, seu pai, não era mais a experiência de Ana, sua mãe, não era mais as experiências dos sacerdotes ali, o filho de Eli, Ofni e Finéias, não era nem mais a experiência do profeta Eli. Agora é a vida de Samuel com Deus. Era o próprio relacionamento de Samuel com Deus. Né? Assim como a Natália também estava falando, né? Eu também passei uma parte da minha infância assim. Filha de pais cristãos, de avô que era pastor, de tio, de outros tios que era pastor. E desde novinho, se não me engano, 13, 15, desde os 13 anos, eu tinha essa ideia igual de Samuel, né? Estava ali para a igreja, eu convivia, estava nos cultos, mas eu não sentia motivo de me envolver, não sentia vontade de motivo de me envolver. Eu não sei se de repente está aqui assistindo, né? A minha prima, ela que foi um canal de Deus para minha vida, que é onde eu congregava, tinha um curso, né, anualmente, e ela me falou, por que você não se rende ao Senhor Jesus? Aí eu falava para ela, mas para quê? Né? Se a Tamir estiver assistindo, ela talvez possa lembrar disso. Aí eu falava, mas para que eu vou me render ao Senhor Jesus? Eu estou na igreja, eu vou domingo de manhã com meus pais ao culto, eu vou aos cultos com você, eu estou no evento dos jovens. Para que eu ia precisar a me render, a deixar Cristo entrar no meu coração? Aquele momento a gente estava antes de dormir, aquela coisa de adolescente, de pré-adolescente conversando antes de dormir, aquela brincadeira, e ela veio me explicar o porquê que eu preciso me render ao Senhor Jesus. E a partir daquele momento, 9 de outubro de 2013, aquilo foi marcante para a minha vida. E a partir daquele momento, era eu e Deus, era o meu relacionamento com Deus sendo construído. Não era mais relacionamento dos meus pais, da minha prima, de outros familiares, de amigos, de colegas. E isso que faz o diferencial nas nossas vidas. Quando nós aprendemos, nós temos a noção de ouvirmos a voz do Senhor, discernimos que é Ele, e não é mais o outro. A gente não vive meio que de passado, né? A gente não passa a viver as experiências dos outros com Deus. Debaixo daquela aba, debaixo daquela cobertura dos outros, a experiência dos outros. Mas assim, somos nós e Deus. Isso é bom demais. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Exatamente, eu ficava pensando e analisando por toda a minha vida. Não sou tão vivida assim, né? 23 anos. Mas, de qualquer forma, eu falei assim, por que com 12 anos eu tô tendo mais experiências do que agora? Então, eu comecei a orar, orava, e sempre buscava, sempre perguntava, Deus, qual é o seu propósito? O que eu tenho que fazer? E, de formas extraordinárias, ele respondia, e eu falava assim, tem que ter uma mudança. Só que essa mudança gera muito desconforto. Porque muita gente acredita que, esse hábito de, a igreja, como você estava falando, tô indo todo domingo. Voltou? Tá ok. Eu achava que, assim, quando chegou na minha juventude, eu falei assim, eu vou evitar, o que eu vou evitar? Acreditava assim, eu não vou beber, tô certa, tudo bem. Não vou fazer qualquer tipo de coisa errada, porque eu acreditei, já que eu sempre cresci na igreja, meus pais sempre me ensinaram muitas coisas. Mas não, então o que eu acredito ser errado eu não vou fazer, por isso eu tô certa e é o suficiente para que eu seja salva. Não precisava ler a Bíblia, buscar mais. Hoje em dia, se eu não fizer isso, eu sinto muita falta. Quando a gente em casa, pela nosso horário de oração, o nosso é meia-noite. E muitas das vezes a gente coloca uma música. E eu preciso, às vezes, para a gente poder sentir que a gente está mais perto. Eu gosto de colocar música para poder chegar
no momento, eu falei assim, não, Deus, agora é o momento de falar contigo, eu esqueço o mundo e eu não preciso de mais nada daquilo, eu vou me concentrar nisso. Então, eu tive que ter muita, muita mudança, que coisas que eu vi assim, não, para mim é o suficiente. Não é o suficiente. A gente está sempre tendo que buscar muito, muito, muito mais. Eu acreditava, como você falou, filho de crente, crentinho é. Só que Deus não tem neto. Deus não tem neto, Amém. ele só tem filho. Entendeu? E eu ficava assim, não, tô andando com meus pais sempre foram da igreja, então eu tô muito bem. E muitas coisas vinham na minha cabeça, como eu estava lendo hoje, me preparando para a live. Assim, não, então isso veio à cabeça a parábola das 10 virgens. Foram as 10 esperando o noivo. Só que somente 5 foram preparadas. Elas adormeceram e quando viram que o noivo estava chegando, o que elas fizeram? Acordaram, mas não tinham óleo. 5 delas não foram preparadas. Então, o que eles fizeram? Não, vai lá comprar. E no momento que elas foram comprar, o noivo chegou. E as 5 que estavam preparadas entraram com o noivo. E lá estavam sentadas à mesa do banquete. Quando as outras 5 chegaram, o que elas fizeram? Elas bateram na porta e pediram para que abrisse. Aí, como está escrito aqui, eu prefiro ler, está escrito assim, quando estavam fora comprando do óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Ou seja, quando a gente acredita que a gente está salvo, não é como é que eu posso explicar? A gente ter pessoas por perto achando que são salvas não é o suficiente para que a gente seja. E isso demorou muito para poder para que eu caísse na realidade e buscasse mais. Assim, Deus, isso não é o suficiente, o que eu preciso fazer mais? Muitas das coisas que eu achava que era suficiente, quando eu comecei a conversar com o Ian, até mesmo um dos hábitos que eu tinha, era esse, vou à igreja, suficiente. Quando a gente começou a namorar, tudo certinho, ele disse, não, eu vou na igreja de manhã, à noite, quartas-feiras, quando tem reunião. E isso para mim sempre foi normal. Eu nunca fui fazer isso. Então, o que eu acreditava que era muito radical, era uma visão que eu tinha muito, muito pequena de Deus. Uma visão assim que Deus não se encaixa, Deus é muito maior. O que eu fazia não era suficiente, que eu achava que me bastava. Outra coisa que é demais, né? O Espírito Santo, que paulatinamente ele vai mudando a visão que nós mesmos temos de Deus. Que a gente passa de uma visão totalmente desfocada, uma visão totalmente equivocada. Muitas vezes a gente tem uma relação com a autoridade nas nossas vidas que vê como carrasco, vê como um tirano. E o Espírito Santo vai nos moldando dia após dia. A gente passa a ver Deus como Pai. A gente passa a ver um Deus relacional, o qual a gente pode ter uma comunhão, ter um contato, de repente ir ao mercado, de repente uma faculdade, sair, e ali a gente está conversando. Não tem um rito certo. Eu posso estar no mercado, eu posso sair, eu posso estar em casa, fazendo afazeres domésticos, e ali eu posso estar conversando com o Senhor Jesus, ali eu posso ouvir a voz dele. É um Deus relacional. E isso faz a diferença nas nossas vidas também, a gente ter esse contato, esse relacionamento com o Senhor Jesus. E ouvirmos ele sempre, e não ter uma visão diferente dele, a visão de Cristo mesmo, de Deus como nosso Pai, como nosso amigo, protetor, e não como aquela pessoa que nós estamos aqui no nosso quarto, de repente, nossa casa, e ele está lá em cima, tão distante de nós. Não, não é assim. A palavra fala que perto está o Senhor, então a gente tem que aproveitar quando ele está perto, aproveitar essa proximidade dele, que ele quer estar com cada um de nós. A Bíblia é tão fascinante, a palavra de Deus, que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é a revelação do Senhor, é um convite do Senhor a nós termos um relacionamento com Ele. Como você falou anteriormente, né? Depende da gente abraçar nossos braços e irmos até o Pai. Toda a palavra de Deus é um convite para o ser humano ir buscar o Senhor. É um convite de Deus chamando o ser humano para ter um relacionamento com Ele. E muitas vezes a gente vê o povo de Israel, a gente vê outros ali recusando esse convite, mas mesmo assim, nosso Deus é misericordioso e estava com os braços abertos ali. Exatamente. Como eu cresci na igreja, eu sempre tive muitos amigos assim que
eram da igreja comigo que hoje eu vejo que não estão mais, não creem mais na palavra. Aí eu fico me perguntando, mas por que isso? Por que isso aconteceu? Aí muitas das vezes eu escuto, eu creio em Deus, só não acredito nas religiões. Aí, tipo assim, se a igreja vivesse exatamente o que ela foi chamada para poder viver de fato, a gente não teria esse relacionamento morno que tem. Muitos jovens hoje em dia, até mesmo pelas questões de serem chamados para muita coisa, eu falo jovens, mas as gerações em geral, são chamados para viver muita coisa e pelo relacionamento morno se deixam levar. O problema mesmo é essa visão curta que a gente tem. Não é essa pouca visão. Como é que eu vou explicar? Nosso Deus, ele não implora por amor. Ele sabe que ele é grandioso e merece toda a atenção. A Bíblia está ali. Ela está ali. Deus não está falando assim, ó, estou escrevendo isso agora. Não, a Bíblia está pronta ali. Você tem que chegar, assentar e ler, buscar em si. Eu estava lendo um livro e eu achei muito interessante quando ele colocou assim, pare de orar. Se eu dissesse agora, pare de orar. Aí a gente estranha um pouco, eu vou parar de orar? Como assim eu vou parar de orar? E ele explica que a gente não tem que só pedir, a gente falar. Tem momentos que a gente precisa se calar e tentar escutar a voz de Deus. Eu vi uma pregação uma vez, eu fui num congresso jovem, em que ela pegou um esparadrapo, né, a pastora, ela pegou um esparadrapo, colocou na boca de todos. E ela falou, e eu nunca mais esqueci, para mim aquilo ali foi assim, bem marcante. Ela falou que quando a gente fecha um dos nossos sentidos, a gente tampa, a gente bloqueia, os outros sentidos são aguçados. Então, quando a gente fecha a boca, a nossa audição pode escutar muito mais. Então, eu acho que falta muito isso nas pessoas também. As pessoas buscam Deus, estão desesperadas, exatamente, só que não dão a chance de Jesus falar. Ou, às vezes, mesmo não querem escutar. Só querem pedir que a vontade delas sejam feitas. E não o que Jesus está preparando para elas. Entendeu? Eu fico lendo assim e... a pergunta, para mim, sensacional que eu li nesse livro foi que assim, não deveria ser fácil amar um Deus assim? Que em Romanos 1:20, 1:20 e 21, ele diz assim, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e essa natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoravam nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Eu fico pensando, como a gente não consegue assim, viver claramente 24 horas para Deus? Tem um louvor que a gente escuta, eu fico pensando, viajando. Toda vez que eu escuto esse louvor, eu começo a chorar. É aquele Geração de Adoradores. Que aí ele fala, que não passe de nós. E eu fico pensando, que vergonha seria para nossa geração Deus ter que chamar uma nova geração porque a gente falhou. Toda vez eu fico pensando dessa mesma forma. Imagina se eu falhar. Olha a vergonha que é. Deus com todo o propósito, todo um plano planejado. Eu, vivendo com esse relacionamento morno, não permiti que isso acontecesse. E ele está chamando os meus netos, meus tataranetos, levantando novas gerações para poder cumprir o que ele tinha feito para mim. E que eu não permiti que acontecesse. Complicado, né? Você citou Romanos 1:20, né? Me fez lembrar um pouco também um versículo bem conhecido, lá em João 14, que o próprio Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Né? Nós falamos de Samuel, né? Samuel é aquela pessoa que, embora vivesse no templo, tinha pais cristãos, mãe, convivesse com o profeta, mas teve um único momento da vida dele, talvez na adolescência dele, que marcou quando ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E atualmente nós vemos muitos como Samuel também. Como nós citamos, você era assim, eu também era assim, há tantos como Samuel. Por isso que a gente também vê a importância do ministério infantil, de ensinar as crianças no caminho que se deve andar, de formar as crianças na necessidade
de arrependimento, de se relacionarem com Cristo, de elas conhecerem a Jesus, prosseguirem por toda a vida delas, conhecendo a esse Deus também. Mas é interessante que a gente tem essa versão do Samuel moderno, né? Mas em contrapartida temos aqueles que não têm que são diferentes de Samuel, mas não têm a noção de que o vazio que nós temos em nós mesmos, todos nós nascemos com esse vazio, só Cristo pode preencher. Você citou o versículo de Romanos 20, que tem uma parte que você falou de tolices, né? Então nós vemos também essa questão, né? Que nós muitas vezes trocamos Cristo por situações tolas, trocamos Cristo por um lazer, por um trabalho, pela família, trocamos Cristo por nós mesmos, por nossas vontades, nossos querer, nossos próprios sonhos e projetos. Nós trocamos Cristo por um futebol, pelos amigos. Nós passamos toda a nossa vida, infelizmente, querendo colocar coisas no lugar de Deus, querendo preencher um vazio que só Ele pode preencher. Isso também é um pouco triste, que me faz lembrar agora um verso que o pastor sempre comenta, né? A gente passa, infelizmente, a viver uma vida inteira que poderia ter sido e não foi quando nós vivemos fora do caminho de Deus. Quando nós queremos ser, muitas vezes, idólatras, no sentido de você querer colocar coisas no lugar de Deus, no lugar que é só dele, e a gente passa a viver uma vida longe do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito delicado, isso é muito complicado. Como, por exemplo, a gente está num tempo como a gente está agora, quarentena, pandemia, é um tempo propício a gente nós buscarmos mais o Senhor. A gente pode, de repente, colocar o medo no lugar do Senhor, o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo, de repente, de ter um familiar, algum ente querido levado a óbito por conta de uma doença como essa, desse vírus. A gente pode ter o medo de perder o emprego, o medo de uma fatalidade, o terror, o pânico que tem se instalado em nossa nação, sociedade. A gente pode colocar tantas coisas, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo no lugar de Deus. Mas uma oração nossa, eu creio que também é sua, seja que paramos nos assentarmos, nos aquietarmos e ver que só o Senhor realmente, como lemos, como tem lá em João 14, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, como completa depois o versículo. A gente não pode ver a Deus se não for por Jesus Cristo. A gente fica procurando tantos caminhos, quando só um caminho há. Em um momento como a gente está vivendo agora de quarentena, de pandemia, muitos querem paz, muitos querem uma esperança, muitos querem uma vida, muitos querem uma fé, muitos querem uma resposta, mas só há um caminho. E depende de nós buscarmos esse caminho também. É isso aí, mas é uma coisa que você falou que eu concordo muito mesmo, essa questão da gente ensinar, pegar mais assim, dedicar mais tempo às crianças, porque dali a gente começa a formar o relacionamento. Quantas crianças a gente vê na nossa igreja que vão lá e os pais não vão com alguém? Que elas podem evangelizar a casa delas. E eu fico pensando assim, por que então que eu me perdi no caminho? Eu sempre volto para mim, porque eu não posso falar se não for para mim primeiro. E eu fico pensando, se eu tivesse buscado mais o conhecimento, que é uma coisa que eu vejo muito assim na nossa igreja, que é um diferencial, para mim não é puxando para nossa igreja, mas assim, foi um diferencial para mim muito grande, é buscar o conhecimento. Do pastor falando, não, lê esse livro, lê o texto, o pastor está buscando, falando a pessoa buscar o conhecimento, não é aquilo que ele fala, mas fazer com que busque, tenha um senso, não seja uma pessoa alienada, mas que esteja ali, converse com ele, busque estar perto também. Porque a minha vida toda eu fui de igreja grande. E agora, na menor, eu acredito que também isso também gerou uma mudança muito grande para mim. Porque não é mais um achismo. Né? Eu não vou mais pelo achismo, não. Eu cresci sabendo isso, fazendo isso. É uma coisa diferente. Você vai mudar e você tem que buscar mais. Quanto mais você conhece, mais você entende a mudança. Você não está fazendo aquilo ali porque alguém falou, mas porque está escrito ali na Bíblia. Você não tem uma ideia, você não inventa uma identidade para Deus. O que ele fala lá em Êxodo 3, 13 e 15? Porém, Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar o que Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? O que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou quem eu sou, quem enviou a vós. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós.
Porque muitas vezes, até mesmo as pessoas não fazem coisas porque falam assim, não, eu vi em algum lugar e foi suficiente. Você não entende o porquê. Acaba levando aquela visão imprecisa que você tem de Deus. Uma coisa que eu estava conversando com o Ian, que a gente estava sobre o tema, que eu estava falando sobre o título que eu tinha escolhido, foi que esse ano, a gente conversando sobre a visão perfeita, né, o ano da visão perfeita, 2020, e que essa pandemia aconteceu, foi porque a gente, com esse relacionamento morno que a gente tinha, pelo menos que eu tinha, que eu estou buscando melhorar, é que esse tempo foi separado. A pandemia é ruim, mas que ela está acontecendo por um motivo. O ano da visão perfeita está acontecendo por um motivo. Por que está buscando mais agora? Até mesmo a gente estava fazendo uma aula também, e estava falando, Deus está separando muitas pessoas há muito tempo. As pessoas que estão dormindo. E o momento está chegando. Como é que vai fazer agora? Então, eu acho que principalmente esse momento aconteceu para que as pessoas pudessem acordar, Deus está falando, está na hora, é o momento. Vamos esquentar esse relacionamento, vamos buscar mais, porque eu não quero ter esse relacionamento frio. Eu não quero esse relacionamento morno. Deus é tudo. A gente precisa dele, não o contrário. E eu fico lembrando sempre da igreja de Laodiceia. Não é fria, não é quente nem fria, é morna, né? Então, a gente não quer ser esse tipo de igreja, a gente quer ser o diferencial, a gente quer buscar mais. E como é que eu faço isso? Eu faço a primeira mudança em mim. Que através de mim eu consigo alcançar muitas pessoas. Porque não é só no meu falar. Às vezes o meu falar é igual que pelo menos minha mãe falava muito, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser dessa forma. Se eu estou querendo, ele fala, ide pregar o evangelho, fazer discípulos. Como é que eu vou dizer que as pessoas não precisam ser discípulos? Como é que eu não vou ser um discípulo? Que evangelho é esse que eu estou pregando? Né? Você falou algo muito bacana, né? Porque esse tempo que a gente está vivendo, de quarentena, tempo de pandemia, como é que Deus é tão bom, tão misericordioso e tão soberano? Porque é um tempo que tudo foi parado, não existe mais aquela desculpa de que não tenho tempo, tem que trabalhar, tem que ir ao serviço, tem que ver fulano de tal. Não, acabou. Agora todo o nosso tempo está, entre algumas aspas, né, a nosso dispor, certo? Tem algumas pessoas trabalhando, fazendo seus serviços, mas agora nós temos tempo de buscar o Senhor. Né? A gente sabe que também que está próximo também a volta de Jesus, então é mais uma deixa que o Senhor Jesus nos deu nesse tempo de quarentena de buscarmos Ele, voltar ao fundamento da palavra do Senhor, voltarmos ao alicerce de relacionamento com Deus. Você falava antes sobre relacionamento com Deus, é interessante que Ele nos dá identidade. E muitas vezes nós vimos as pessoas na questão do saber fazer, né? Fulano de tal sabe fazer isso, sabe pregar, sabe fazer alguma coisa, fazer outra coisa. Mas como nós passamos a ouvir ao Senhor Jesus, passamos a reconhecer a voz dele, a ter um relacionamento com ele, nós passamos a ouvir a orientação dele, passamos a ter um discernimento da parte do Senhor, passamos também a ouvir ele através da sua palavra, a ouvir ele através de nossos pastores, a ouvir ele através de nossos líderes. Então, essa é a importância vital. E muitas vezes nós podemos ter uma visão antes, né, equivocada a nosso respeito também. Ele nos dá identidade, ele nos dá caminho, ele nos dá destino, ele nos dá propósito. Então, como é importante nós não vivemos, né, debaixo de vivências de outras pessoas, mas temos nosso próprio relacionamento com Deus, nossa própria vivência com o Senhor Jesus, que Ele nos ensina, Ele nos orienta, e até mais do que nós imaginamos também e pedimos. É isso aí. Em 2018, eu fui assaltada, e antes disso acontecer, eu pedi uma mudança muito grande. Deus, o que eu posso fazer de diferente? E quando a gente pede, quando acontece, a gente, Deus, o que aconteceu? E a gente tá pedindo, e quando aconteceu, eu falei assim, Deus, como é que eu vou fazer agora? Foi quando eu conversei com o Ian, a gente conversando, poxa, mas que relacionamento legal, né? Eu nunca vi Deus dessa forma. Dali eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu buscava e lia mais, buscava mais, até mesmo tentava dentro de casa fazer diferença, porque eu sempre gostei muito de... Bom, advogada, né, sempre gostou de argumentar. Minha mãe sempre falou que eu sempre gostei muito de argumentar e que eu argumentava muito.
E até nesse momento eu falo assim, não, vou me calar que esse é o momento que eu tenho que ficar em silêncio. E eu aprendi que eu tinha que escutar. Eu tinha que tentar escutar a voz. Porque pelo mesmo exemplo que você disse de Elias, quando eu escutasse a voz de Deus, eu tenho que saber. Eu não posso falar assim, chamar 3 vezes já, Samuel, Samuel, Samuel. Tem que falar Natália, Natália, Natália 3 vezes para eu poder acordar? Que isso? Eu ficava impressionada. Como é que eu posso? Cresci na igreja esse tempo todo. Como é que eu tô vivendo esse relacionamento agora? Que isso? Como é que pode as pessoas pregando da minha idade, crianças mais novas, e eu aqui parada? O que tá acontecendo? Então eu vi que essa visão que eu buscava, que eu deveria aprimorar, é conhecer Deus. Não é conhecer as pessoas, não é conhecer a igreja. Eu tenho que buscar, primeiro eu tenho que ler a palavra. Até mesmo para que você não seja influenciado, né? Não falando da nossa igreja, mas não ir a igrejas que não vão de acordo com o que a Bíblia diz. Né? Sim. E então não é ser alienado, você está buscando e conhecendo. E através de você conhecer, você saber quem é Jesus, quem é Deus, que amor é esse, que amor estranho é esse. Né? Porque né, o amor assim, que às vezes parece incompreensível pra gente. Eu fico pensando, caraca, é muito grande. É muito grande. E às vezes quando eu canto, eu fico cantando ousado amor, eu falo assim, caraca, é absurdo. E eu gosto muito, às vezes, eu fico cantando aqui pra gente poder orar, eu gosto de limpar a casa escutando música. Às vezes eu paro com a vassoura na mão e tô cantando. Que às vezes é o momento que eu falo assim, não, meu Deus, que presença que você tem. E muitas vezes as pessoas não sentem porque não permitem nem escutar a voz, nem separar um momento a sós com Deus. Que eu por exemplo, sinto muita falta. Às vezes eu faço isso no banho. Eu falo assim, não, eu a sós e é o momento de falar com Deus, que eu adoro ficar falando. Até falei com o perguntei se ele me escutava falando sozinha. Tava conversando, falando sozinha. Cantando, eu gosto de sentir essa presença. É aquilo que eu falei, não é parar de orar para você se afastar de Deus. É você falar e escutar. Porque às vezes a gente assim, muito precipitado, a gente toma atitude que não é para tomar. Se a gente tivesse escutado a voz de Deus, aquilo ali não teria acontecido. A gente estava escutando na rádio, outro dia no carro, quantas pessoas perguntam, oram antes de fazer certas coisas. E 74% delas falaram que sim. Mas até mesmo quem estava falando falou assim, é muito estranho, né? Porque as pessoas, geralmente, elas falam mais sinceramente, né? Que eu orei, mas que eu não esperei, eu não escutei Deus falar comigo, eu não tive uma resposta e eu agi. E às vezes as pessoas se machucam e se afastam da igreja por conta disso. Foi machucada e acredita que Deus não é bom. Deus não cuidou, por que isso aconteceu comigo? A gente está aqui conversando. Acho que falta um pouco disso. A gente está aqui conversando sobre essa importância primordial, vital do relacionamento com Deus, de termos essa vivência relacional com o nosso Deus, nosso Pai, mas não desprezando, né, de forma alguma a vivência, a comunhão com a igreja, né? Muito pelo contrário, todos nós carecemos de termos pastores, temos paternidade, temos cobertura espiritual, temos comunhão com o corpo de Cristo. A palavra de Deus a gente vê tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, a importância da comunhão, a importância de congregarmos. E, sobretudo, no tempo de hoje, de pandemia. A gente fala de isolamento social, mas isso não impede de mantermos a comunhão, mesmo que seja virtual, né? Como nós aqui agora, por exemplo. Você citou... essencial, primordial. Estava falando agora, lembrei de Davi. Que Davi, muitas vezes, não todas as vezes, antes de ir para a guerra, pelejar contra os inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, ele sempre consultava o Senhor. E Deus dava... É muito bacana a gente poder ler lá em Samuel isso aí, né? Porque Deus dava o sim, eu dava o não a Davi, e Deus ainda dava a estratégia. Mas muitas vezes ele consultava a um profeta, a um sacerdote. Então, completamente importante. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Assim como nós precisamos nos relacionar com Deus, buscar a face dele,
dia após dia em nossas casas, na rua, quando estivermos caminhando, no nosso trabalho, nossos afazeres, mas não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de ter comunhão com Deus, não podemos deixar de ser pastoreado. A gente está no mundo moderno que as pessoas ficam, muitas vezes, buscando pelo Google, achando que o Google é pastor, achando que o YouTube é pastor, achando que Facebook, Tinder, que as redes sociais são pastores. Mas nada invalida o trabalho de um pastor, nada invalida o trabalho de ser pastoreado. Isso é de suma importância. Carecemos de ser pastoreado e de buscarmos dia após dia, face a face, o nosso Deus. Temos esse relacionamento com o Senhor Jesus. Exatamente isso. Isso que eu vi de diferença que tem até mesmo na nossa igreja, é esse relacionamento que a gente tem com os nossos pastores. Eu nunca fui próximo, nunca tive esse relacionamento. Então, acho que muitas das ovelhas fogem por conta disso. Às vezes por esse contato, esse relacionamento. Que esse relacionamento que a igreja tem, da gente estar unido, essa comunidade que a gente faz total diferença. Você se sente mais forte. Muita gente, quantas vezes eu já ouvi, que deixaram de ir à igreja por muito tempo e falaram: ninguém sentiu minha falta, ninguém falou comigo. Isso acontece e não é raro. Muitas pessoas, já ouvi isso de muitas pessoas. E eu vi que isso é essencial. É essencial. Eu estava vendo, eu vi hoje no Instagram, uma comparação que teve de... Como é que foi a comparação? Pela questão do pastor que deixou as 99 e foi buscar uma só. Mas por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Porque a ovelha se perdeu. E o filho pródigo escolheu sair. É verdade. Entendeu? Então Deus vai lá, busca, mas se você escolhe, ele não vai te forçar. Não é pela força, não é pela força, é pelo Espírito Santo, né? Muitas vezes cresci nesse meio e conversando com ele, falei assim: não, Deus. Não sabendo Deus, que a gente entende do amor que a gente tem, do amor que ele tem para conosco. Aí relevam, trata como se fosse qualquer coisa, ao invés de tratar como prioridade. Isso é bem interessante, que a gente olha para a palavra e a Bíblia compara o Satanás como ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. E como é que o ladrão ele vai assaltar? Ele vai chegar, tem livre guarda, vai chegar para Natália, posso por favor te assaltar? Ele não te dá uma escolha de querer te assaltar. O ladrão é expressivo. Ele vai com fúria, vai com grosseria, vai com violência. Mas Deus não. Deus é maravilhoso. Ele vai com o teu amor, com a misericórdia dele. Ele nos dá a escolha. Ele sempre nos dá a escolha, se dá liberdade. Como você acabou de citar o exemplo do filho pródigo. Ele escolheu sair da casa do pai. Você também lembrei agora do jovem rico. Deus chegou até ele, falou o que poderia ser feito. Ele escolheu sair da presença de Jesus. Deus não dá liberdade. Ele não é igual o Satanás, que vai com fúria, que vai com violência, que chega fazendo atrocidade. Não. Ele escolheu. Nós temos uma vida de escolhas. Muitas vezes nossas ações são o resultado de nossas escolhas. Depende sempre de cada um de nós. A palavra de Deus fala dele, ele nos dá a escolha de termos a vida ou a morte. Depende de nós. Escolhemos a vida, escolhemos o caminho do Senhor. É isso aí mesmo. E quando eu vejo que as igrejas, pela visão que eu tenho, pelas igrejas como estão hoje, caminhando contrário ao que a palavra diz, eu fico um pouco triste, sabe? Eu fico pensando assim, poxa, olha só, Deus morreu, e como é que isso está acontecendo? Como é que está chegando a esse ponto? Onde é que foi que a igreja começou a se perder? Por que eles estão se perdendo? Aí volta aquela palavra de Romanos, que eu li, que diz que... Vou ler mais uma vez porque eu gostei muito. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoravam nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso suas mentes ficaram obscurecidas e confusas. Eu acho que esse caminho que a igreja vai levando, está indo, é para tentar se acomodar, se ajeitar ao que a gente vive hoje. Para deixar de ser aqueles crentes radicais, né, que como eles veem, quem tenta seguir o máximo a palavra de Deus, né, os radicais,
e tentam encaixar tudo. Ah, isso pode, mas trazer um tipo de festa que não é para estar na igreja, Não. mas tá. Entendeu? Tá sempre tentando encaixar, ao invés de aceitar o evangelho simples como eu tava, até mesmo no livro que eu estava lendo, ele fala sobre a dificuldade, que não é fácil. A gente erra, e é com facilidade. Mesmo sem querer, a gente erra. E ele fala que o evangelho, ele é difícil. Ele é simples, mas a prática dele é mais difícil. Não é que ele seja impossível de ser praticado, porque nós somos humanos e a gente erra, infelizmente a gente erra. Mas esse momento que a gente tenta encaixar as coisas que estão no mundo, trazer para Deus, é tentar a gente ficar naquele molho, naquele meiozinho, naquele muro e não seguir à risca a palavra de Deus. Enquanto vale a pena, né? Quanto vale a pena seguir os critérios do Senhor, seguir a risca, os fundamentos que Deus dá. Porque, por exemplo, muita gente acha que é uma ação carrasca, que é uma ação obrigatória, que é uma ação de um tirano. Mas, como, por exemplo, se tiver Ian, quando estiver com as garotas em casa, fala, não pode ficar no beiral da varanda. Aí, não é assim, né? Sabe que não é assim com as garotas, mas de repente elas pensam, que isso, pai? Você tá se dando bronca, tá me chamando a atenção. Mas não, os princípios de Deus, não, os princípios de pai, como no com as meninas em casa, é os princípios para dar vida, os princípios que provam o amor do Senhor Jesus. Quando fala, de repente, para o filho, o pai para o filho, não põe a mão na tomada, que vai dar choque, vai te fazer mal. Mas não, os princípios servem para dar vida, para a demonstração do amor de Cristo. E é mais uma parte da visão que muitas vezes as pessoas têm equivocadas do Senhor, que acha que princípios é coisa de tirano, que princípios é coisa de teu Deus é um Deus ditador, teu Deus é um Deus malvado. Não, que isso. É os princípios do Senhor que demonstra dia após dia o seu amor, sua misericórdia para com toda a humanidade. É isso aí, era o que o Rodrigo e o Ian estavam falando na semana passada, né? O princípio não é para te cortar tudo, ser radical, se tirar de tudo. É para te proteger. É para Isso te aí. proteger. Exatamente, é aquilo ali. E muitas das vezes a gente acha que não, Deus está querendo tirar o melhor, que não sei o que é isso. Mas não, aquilo tudo foi feito para poder proteger. Tá ali, ó, certinho. Ali os princípios como se fosse a cerca, né? Tá ali cuidando. Tá? Isso Deus, aí. o pastor tá ali, pastoreando, tudo certinho, e cuidando. Aí você aí pula a cerca, né? Pula a cerca. Acho que os princípios são totalmente desnecessários acaba se afastando, né? Tendo esse relacionamento morno, esse relacionamento frio. E caindo na lamaçal do pecado, né? Que a palavra fala lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Aí, de repente, a gente pensa, poxa, mas morte física? Não necessariamente a morte física, mas morte de um desejo, morte de sonhos, morte, talvez, de um relacionamento familiar com os amigos. Não é necessariamente a morte física. A morte física ela vai ser um fim, sim, né? Se nós não voltarmos para o caminho do Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Se a gente pular essa cerca, triste vai ser a consequência disso. Né? Vai ser no lamaçal do pecado, vai ser em situações complicadas, difíceis que iremos passar. Essa é a realidade. É isso aí. Aí voltando ao título que a gente tinha escolhido, é uma pergunta que eu faço diariamente. Você acredita que tem o suficiente de Deus? Meu pai está assistindo, eu liguei até para ele um pouco antes para ter certeza de Isso é quantas uma... igrejas, de quantas igrejas a gente havia sido membro durante a minha vida, porque eu era pequena, então muitas delas eu não lembrava. E eu, conforme fui crescendo, até mesmo conversando com ele, com a minha mãe, assim, não sei o que, isso e que aquilo, conversando sobre coisas que eu cantava, até mesmo hinos, que eu não tinha entendimento. Assim, por que eu canto isso? Aí eu comecei a pesquisar. Assim, eu tô buscando a Deus, tô conhecendo, tô cantando isso aqui, mas por que eu tô cantando isso aqui? De onde é que tá vindo isso aqui? Aí que eu fui gerando até mesmo a mudança. Que a gente aceitando o que vem pra gente é uma coisa. Quando você busca entender, eu acho que flui. Vai fluindo, não tem aquela coisa que vai se arrastando, como se a gente estivesse sendo obrigado a ir pra igreja. Quando criança tinha esses negócios, né? Mãe, tá muito cedo pra poder ir pra igreja. E não queria ir de manhã pra igreja.
Não quero sair, Tô não. com sono, não quero não. E tinha isso. Hoje, se eu tivesse hoje o mesmo entendimento, não, hoje é dia de ir pra igreja. Por que que os 10% do nosso dízimo, sem contar o valor monetário, por que que não são 10% do nosso tempo também? Por que que eu acho que é suficiente os 10% dos 7 dias da semana, cada um com 24 horas, os 10% vão ser supridos na igreja no domingo? Então, Interessante completamente isso. suficiente. Eu fico pensando, eu nunca tinha pensado dessa forma. Por que que é suficiente isso aqui? Mas por quê? Por que isso? Sem ter esse senso crítico. Que até mesmo você vai recebendo e não vai entendendo o porquê daquilo ali. Quando você começa a estudar e você vai entendendo, você tem uma dimensão diferente do que é. É uma coisa totalmente, assim, sobrenatural. Né? A gente volta à questão da escolha, né? De que nós queremos para nossas vidas. Se a gente quer o caminho do Senhor, que pela visão equivocada que o ser humano tem, acha que é um caminho mau, que é um caminho radical, que é um caminho complicado, mas é o caminho que dá a vida. Como, por exemplo, a gente tem, se caso tivesse um problema de saúde, dar um resfriado, fazer um remédio caseiro. Remédio caseiro, muitas vezes, não sei se é o meu caso, mas pessoalmente nada para tomar remédio ainda caseiro. Um remédio natural caseiro, ele pode ter um sabor ruim, mas ele que faz muito mais serventia para a nossa saúde, para a nossa imunidade. Assim, de repente, a pessoa pode ter uma visão equivocada de Deus, mas ele é o caminho da vida. Não existe vida além do Senhor Jesus Cristo. É vida eterna. Tem familiar meu aqui, tem uma avó que ela tem fazer 94 anos em agosto. A gente passa, poxa, 94 anos é muita coisa, mas nada se compara à eternidade. Nada se compara à eternidade com Cristo. Às vezes, de repente, você pode pensar, mas estão tempos difíceis, tempos complicados, sofrimento. Mas se olharmos para trás, o próprio Jesus sofreu muito mais que você possa estar achando que é sofrimento. Os próprios apóstolos, os próprios mártires da igreja, as próprias pessoas lá atrás, profetas, sofreram muito mais do que nós achamos que é sofrimento hoje. E a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, se eu não me engano, que as provações que a gente passa, ela gera perseverança. Essa mesma perseverança, ela gera fé. E são através desses sofrimentos, momentos complicados, que a nossa fé é fortalecida, a nossa fé ela torna-se também inabalável. Então, a cada dia que nós acordamos, que nós passamos e vivemos, nós vivemos um dia de escolhas. Que caminho que eu quero seguir? O que eu quero para a minha vida? O que nós decidimos? É o caminho do Senhor? É o caminho da vida eterna? É o caminho contrário ao caminho do Senhor? É o caminho de pecado? É o caminho do lamaçal do pecado? Que a consequência, como diz lá em Romanos, é o inferno? Hoje a gente tem essa liberdade de poder escolher, porque Deus nos dá essa liberdade. Ele não é tirando a liberdade. Como a gente tem falado aqui nesse tempo com o pessoal aqui nessa live, de sermos como Samuel, virarmos a chave, de buscarmos ouvir a voz do Senhor e ter nossas próprias experiências, vivências com o Senhor e ter uma nossa vida com Deus, nossas experiências profundas e maravilhosas com Deus. Ou, de repente, a gente não é nem como Samuel, de repente, nós somos aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não conhecem o Senhor, mas que buscamos preencher de N formas possíveis e inimagináveis o vazio que só Ele tem para preencher. E não vai dar em nada a gente querer buscar várias formas de preencher o vazio que só Ele pode preencher, porque não vale a pena. Vai ser uma busca inesgotável até que encontremos o Senhor Jesus. E a gente tem a oportunidade hoje, sei lá, hoje é 12 de junho, a gente tem a oportunidade hoje de, cada repente, a pessoa está nos vendo, nos assistindo, de nos arrepender dos nossos maus caminhos, de voltarmos, nos identificarmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo, de nos rendermos a Ele. O Senhor, dia após dia, nos dá essa oportunidade. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. É isso aí, é buscar mesmo o nosso comprometimento com Deus, né? Eu sempre tá se perguntando, eu tô agindo com comprometimento ou com descaso? Entendeu? Eu acho isso faz bem a diferença. E eu fico pensando assim, pela história da minha família. Meu pai não era evangélico, a minha mãe nasceu no berço. Então, eu sempre fui de berço. Então, começou pelo meu pai. Dali eu lembro quando a gente foi para uma igreja, a minha avó foi batizada. Hoje a minha avó está na igreja. Então, assim, Amém. se minha mãe, na juventude dela, ou se o meu pai não tivesse aceitado, olha o que iria se romper. A cadeia que se faz, né? Porque Aí nós vemos isso do outro.
o ponto que Deus é um Deus geracional, né? Que ele não pensa apenas em nós, eu, Dandara, você, Natália, em de cada um que possa estar assistindo agora de modo individualmente. Não, Deus pensa além. Né? Ele pensou a sua avó não, desculpa, foi sua mãe que você falou? A minha mãe nasceu no berço, aí que Sua quando mãe começou a namorar com meu pai, levou meu pai e depois levou minha avó. é um Deus geracional. Como é que Deus é tremendo? Depois chegou a tua avó que não conheceu Jesus ainda, passou a conhecer o Senhor Jesus, chegou a palavra até você, e de você vai até seus filhos e vai assim por diante, em nome de Jesus. Deus não pensa só em nós exclusivamente, é um Deus geracional. A partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, sim, nossa vida é mudada e transformada, mas é além de nós. É para toda a nossa descendência, toda a nossa família, e assim por diante. Porque somos luz em Cristo. A luz ela não fica escondida. Se eu esconder, como a palavra fala, né? Pegar uma lâmpada, pegar uma lanterna, botar debaixo da mesa. Que serventia vai ter uma lanterna debaixo da mesa? A lanterna ela fica no alto para iluminar todo lugar. Assim somos nós em Cristo também. Exatamente. É isso aí, eu fico pensando muito sobre essa questão de relacionamento. Seguir mesmo Deus, buscar Deus mesmo. E o que isso gera. Porque essa questão de Deus geracional. Mas e as pessoas que estão à minha volta que eu consegui alcançar? Hoje eu não falo com tantas pessoas. Tenho os meus relacionamentos e tal, meus amigos. Só que tem gente, por exemplo, o Ian. O Ian começou dali, olha a quantidade de pessoas que conhecem a partir dele. Quantas pessoas ele pode levar? E a cadeia se fosse quebrada ali? Se ele sai da igreja, se ele saísse da igreja agora, como é que a minha sogra teria ido para a igreja? Entendeu? Faz uma diferença, assim, e quando você busca e você dá você prega o evangelho através de si, através das suas ações, todos os dias você prega o evangelho, você consegue conquistar muito mais uma pessoa do que você ficar somente falando, enchendo a pessoa sobre as palavras. É alimento. Se a pessoa não tiver um entendimento, o que adianta? Eu vou tacar um monte de palavra nela, o que ela vai fazer? Não adianta. Quando ela precisar realmente do alimento que ela teve, como é que ela vai fazer? Se ela não entendeu nada e só recebeu. Até porque, se não me engano, acho que foi Billy Graham, a gente teve uma frase de que muitas vezes nós vamos ser a Bíblia que muitos vão ler. Às vezes a pessoa não tem o costume de ir à igreja, de ouvir uma palavra, uma pregação, nem mesmo numa live como essa, ou no nosso canal no Facebook da nossos cultos, mas é através do nosso convívio que a pessoa vai conhecer Jesus. Vai ver, poxa, ela está servindo ao Senhor Jesus, esse Deus que ela fala, está indo para esses cultos que ela fala que vai, mas eu vejo atitudes, né, do Senhor na vida dela. A gente olhar pela palavra de Deus, Pedro, quando estava lá prestes a trair Jesus, tinha uma serva lá, estava no meio da fogueira, o filho que parecia que estava lá, e a mulher falou, ele é um galileu, ele é um destes, tá? Porque ele é nazireu, você parece com ele, pelo seu jeito de falar, seu modo de agir. Aquela serva ali, ela confundiu Pedro, porque parecia Pedro com o modo de Jesus andar, falar, gesticular ali, e que assim sejamos nós. Mas imagina se essa corrente é quebrada, se eu paro de me relacionar com Deus, se eu paro de ter comunhão com Deus e com o seu corpo de Cristo. As pessoas não vão mais confundir o meu jeito de ser, a minha forma de agir, de falar com o Senhor Jesus. Logo, elas não vão mais passar a conhecer o Senhor Jesus. Por isso é importante, dia após dia, a gente ter esse relacionamento contínuo com o Senhor Jesus. Porque através dos meus atos, através da minha vivência, através do meu convívio com as pessoas, que elas conhecerão a Jesus. Isso é muito importante. A gente vê que tem como se fossem os vasos capilares, várias vertentes, né? Você vai do meu relacionamento com Cristo, outras pessoas conhecem o Senhor Jesus, eu manifesto Cristo, a minha descendência conhece a Cristo. Isso é tremendo, poderoso demais. Exatamente. Pode ser conhecido mesmo como crente radical mesmo, né? Ser aquele crente radical, mas radical não extremo, né? Radical. Não, é radical da raiz. É radical aquele que tá no princípio, está no fundamento da raiz. Né? Se a gente esperar pensar, nós temos um pastor que é professor de português. Se pegar uma palavra, por exemplo, pedreira, o radical daquela palavra é pedra, então é o radical no sentido da raiz mesmo, da essência da coisa. Tem um estereótipo de a pessoa radical ela é um fundamentalista, ela é um extremista. Não, não é assim. A pessoa radical porque ela está no princípio, ela está no fundamento daquela coisa. Mais ou menos.
Não, mas é isso mesmo, ser radical no intuito de estar sempre buscando, estar ali seguindo os caminhos, porque tem muita coisa que eu vejo hoje que me deixa bastante triste mesmo, que às vezes eu vejo atitudes, a gente estava falando sobre essa questão de você pregar com atitude, que eu vejo e falo assim, ué, até as pessoas que não são da igreja, que elas observam, os evangélicos, a gente chama atenção pelo que a gente faz. Se a gente faz alguma coisa errada, pode ter certeza que tem alguém observando o que a gente está fazendo. E muita gente eu vejo agindo assim, olhando para uma visão do que aconteceu, o que eu vi acontecer mesmo, foi que alguém da igreja, está no altar e fazendo coisas diferentes do que prega. Como é que eu vou conseguir trazer alguém se eu não faço aquilo que eu tô pregando? E as pessoas olham e isso afasta. Isso afasta porque falam que nós, crentes, a gente não cumpre. A gente é muito. Ele fala assim, ele fala gogó, né? Pela palavra assim. Fala muito e não faz, não busca. Então, quando a gente faz errado, as pessoas estão de olho, estão observando. E às vezes deixam de ir para a igreja por conta disso. Só que aqueles, por exemplo, desse que eu estou falando, não entende que começa pela gente, não é pelos outros. Não adianta falar para os outros, se não vier de mim primeiro. Porque assim como a pessoa possa... aquela pessoa que vive num lar cristão e vive pela experiência dos outros. A experiência que ela possa viver dos outros possa ser boa. Ela pode seguir aquela experiência. Mas ela pode ter uma experiência de outro e ser uma experiência ruim. E ela seguir aquela experiência. Quando na realidade ela tem que seguir a Cristo, a experiência de Cristo. E viver de acordo com aquele relacionamento também. É isso aí mesmo. Mostrar o relacionamento. Esse relacionamento quente que a gente tem pela busca pelo Espírito Santo, aquela presença que a gente sente, que estou com saudade de sentir da igreja. A gente sente em casa, né? Mas na igreja a gente é diferente. Acho que aquele relacionamento que a gente tem com os irmãos é totalmente diferente. E acho que muita coisa influenciada hoje, essa visão que a gente tem de Deus mesmo, que a gente estava falando no início, sobre não ser precisa, a gente buscar ter mais precisão com relação a isso, porque acho que a gente tenta sempre encaixar as coisas que não estão na Bíblia por essa visão de achar que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Então, isso não tem problema. Quando, na verdade, não tem nada a ver, ele é o modo que as pessoas têm de querer encaixar o evangelho, a Bíblia, dentro dos meus desejos, das minhas vontades, daquilo que eu acho, que eu creio, e não eu me amoldar na Bíblia. Isso é muito delicado. Exatamente. Não é a igreja se moldar no mundo, o mundo se moldar para se encaixar na igreja. Isso é verdade. É isso, eu acho que pelo título, eu até falei pro Ian agora há pouco, que vinha me incomodando há muito tempo. Porque é uma visão antiga disso, né? Que filho de crente, crentinho é. E que eu não vejo dessa forma. Que eu tenho feito muitas mudanças, eu tenho me quebrado muito por dentro, assim, para tentar entender. Às vezes eu assim, não tô entendendo. Aí eu ia falar na hora, vai lá buscar, vai ler, busca na palavra. E eu tenho que tentar me encaixar, coisa que eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Mesmo poucas coisas, sabe? Poucas coisas mesmo, até mesmo pela questão da cronologia da Bíblia. Até eu fui encaixando, assim, eu estava lendo o livro do apóstolo Luís, né? E eu tava entendendo, assim, pô, eu acho que é mesmo, não tinha pensado dessa forma. Sim, era totalmente diferente. Que eu achava que eu tinha essa visão, só que eu não tinha. Era o alimento que você vai recebendo assim, como se fosse por sonda, né? É um pouquinho, você acha que tá ali satisfeito, mas você não tá. Tá sempre tendo essa sede, essa fome. É uma sede insaciável, que só quando a gente encontra Cristo que ela se sacia, né? Que ela é satisfeita. Então, esse tempo aqui que a gente está conversando, batendo esse papo, né, com as pessoas que estão aqui do outro lado da telinha, acho que a gente deixa essa lição, né? Deixa como se fosse um resumo.
como você falou, a gente tem batido esse papo de que não existe filho de crente é. Necessidade humana mais real que possa existir é que fomos feitos para poder adorar o Senhor. Fomos feitos para poder termos um relacionamento com Deus, nossas próprias vivências, experiências com o Senhor. Outra coisa que também que não existe também é nós queremos colocar as coisas, outras situações no lugar de Deus. Trabalho, emprego, lazer, amigos, relacionamentos, porque sempre vai ser uma busca inesgotável. Seja hoje a oportunidade de buscarmos mais o Senhor, seja hoje a oportunidade de colocarmos dentro do lugar dele, que é único. Né? Não existe outro senão ele, não existe outro para buscarmos senão o Senhor, não existe vida além dele, vida eterna. Exatamente. Eu acho que a gente pode deixar essa pergunta até mesmo para todo mundo se questionar, porque é uma coisa que realmente é importante. Se você tem o suficiente, se você acha que tem o suficiente, ou se as pessoas ao seu redor têm bastante e você acha que está sendo alimentado por isso. Vale a pena se perguntar, vale a pena se você está tendo um comprometimento sério com Deus. Não seja aquele amor, aquela paixão que, fala assim, não, tô isso, vou às vezes, aquele mais ou menos, que você possa buscar mais. E que se pergunte sempre se você está tendo um relacionamento sério com Deus. Amém. 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 Aproveitando para deixar o recado, né, para o pessoal que também está assistindo, e lembrando nossos cultos, para poder buscarmos mais o Senhor e ter um relacionamento com Deus através da comunhão Corpo de Cristo, nossos cultos, domingo agora, 6 horas da noite, para esse mesmo canal aqui no Facebook, e na quarta-feira, nosso culto de oração. Que é tempo de nos santificarmos, tempo de buscar uma face do Senhor, tempo de proclamarmos a palavra, estarmos em casa mesmo, nesse isolamento social, buscando a palavra de Deus, buscamos ouvir ao Senhor Jesus, mas não sejamos também apenas nós, que possamos, de repente, passar esse canal para um colega, para um amigo, para um familiar, sejamos aí refletores da palavra de Deus, reluzindo a luz de Cristo em todo tempo, em quarentena, fora de quarentena, quando acabar a quarentena, sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu também queria convidar os jovens, né, para poder participar toda sexta-feira do nosso encontro que a gente está tendo, é virtual, né, online, mas de qualquer forma, nosso encontro toda sexta-feira, 8 horas da noite, pode entrar em contato com a gente. Para quem está assistindo que não seja membro da nossa igreja, que quer fazer parte, só falar, né, pelo privado que eles podem passar para a gente. E é isso. São todos convidados a poder participar e assistir os nossos cultos. Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Fiquem na paz, irmãos. Beijo, gente. Beijo, irmãos. Tchau, Natália. Tchau, fica com Deus. Beijo.